A cada dia que passa está mais próxima a venda da SAF do Vasco. O Vasco terá um novo investidor em breve, isso não é novidade mais para o torcedor cruz-maltino. E com certeza tem muita expectativa de você que torce para o Vasco, até mesmo de quem não torce para o Vasco, de acompanhar como vai ser o desfecho. Se as coisas irão dar certo ou se as coisas irão dar errado. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, as atualizações sobre a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia. Então, deixa o like aí embaixo, hype o nosso conteúdo e vem comigo. O Vasco vem tendo um cuidado especial com essa venda da SAF, tendo em vista com o que aconteceu com a 777, um projeto que foi muito mal conduzido na época pelo presidente Jorge Salgado. A venda da SAF do Vasco não foi boa para a 777 e isso ficou provado com o passar do tempo. Pouco investimento no futebol, muitas dívidas deixadas, pouco profissionalismo, nada estava dando certo. O Pedrinho entrou, retirou a 777 na justiça. O Vasco passou 2 anos para, enfim, podemos falar que tem um investidor engatilhado para sua compra. E ao que parece, dessa vez a SAF do Vasco tem tudo para dar certo e com grande potencial. Eu vou explicar para vocês o porquê. E o porquê também o Vasco vem tendo esse cuidado especial com a venda da SAF. O clima dentro do Vasco é de tranquilidade sobre esse tema da venda da SAF. As conversas seguem em estágio avançado, com poucos pontos de divergências, o que é normal ter divergências para você conseguir chegar a um consenso que seja melhor para ambos os lados. Nada que gere alguma preocupação no momento, pelo contrário. A tendência é de um desfecho muito positivo, com o anúncio do acordo e a assinatura do memorando de entendimento muito em breve. Existe uma expectativa para que no próximo mês já tenhamos o Vasco tendo esse memorando de entendimento sendo assinado entre Vasco e Marcos Lamáquia. Internamente, existe também a promessa de uma grande apresentação do projeto pro torcedor do Vasco. Então, provavelmente está sendo já preparado essa apresentação desse projeto da SAF do Vasco. O que o Marcos Lamáquia tem para acrescentar no Vasco? O que essa venda da SAF vai fazer de positivo para o Vasco? E é óbvio que quando você vai apresentar um projeto, vão tentar colocar somente os pontos positivos, os pontos para o torcedor ficar empolgado, mas eu acredito que precisa ser passada assim uma transparência muito grande para o torcedor do Vasco, sobre qual é o processo que o time vai passar. Se é um investimento logo de cara muito forte no futebol, se é algo mais para médio e longo prazo. Eu acho que tudo tem que ser esclarecido de forma muito transparente para o torcedor do Vasco conseguir entender. E até você gerar uma expectativa dentro da realidade no torcedor do Vasco. Dinheiro, somente o dinheiro, não é garantia de títulos, não é garantia de um time realmente forte. Você precisa acertar em contratações, você precisa acertar no treinador. Você veio no Vasco, investiu nessa janela 100 milhões de reais, alguns reforços ainda não deram certo. Então você precisa realmente ser muito certeiro e você conseguir minimizar cada vez mais os erros para você ser assertivo. Mas está sendo já preparado essa apresentação do projeto final da SAF do Vasco para o torcedor cruz-maltino, para tirar todas as dúvidas, e eu tô bem ansioso para saber também. Há ainda um cuidado especial para garantir transparência com o torcedor e com o sócio ao longo de todo esse processo, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Existe esse cuidado dentro do Vasco para ser bem transparente e para trazer as expectativas reais para o torcedor, não expectativas ilusórias, por exemplo, como fez o Josh lá na 777, que era a última vez que o Vasco entraria em disparidade financeira em campo contra o seu grande rival Flamengo, o que era uma grande falácia, uma grande mentira. Então a gente não precisa de alguém que chegue aqui com bravatas, que chegue aqui com promessas às vezes vazias. A gente precisa de alguém sério, que vá trabalhar sério e que passe a realidade para o torcedor do Vasco de qual é o projeto que estão visando para esse clube gigantesco do futebol brasileiro. Lembrando a vocês que após a assinatura do memorando de entendimento, o contrato ainda precisa ser aprovado pelos beneméritos, pelo Conselho e pela AGE. Então, vai passar por esse processo. Em breve devemos ter a assinatura do memorando de entendimento para passar pelo conselho, pelos beneméritos e tudo mais. E aí sim, depois que for aprovado por tudo isso, e parece que vai demorar muito mais, não vai demorar, isso é rápido, até a gente pode falar assim pro tempo do futebol, o Vasco vai ter um novo investidor, vai ter um novo dono. E ainda nesse ano de 2026. E aí já existe uma grande expectativa dentro do próprio Vasco da Gama
que a próxima janela de transferências o Vasco possa subir uma prateleira pelo menos em relação a reforços, para você poder já contratar jogadores prontos, que também é o que pediu o Renato Gaúcho. Se vocês perceberem na entrevista ali pós-jogo do Renato Gaúcho contra o Audax Italiano, ele fala sobre o Vasco trazer reforços no meio do ano, e a expectativa é que esses reforços cheguem realmente, vistam a camisa e que façam a diferença. Talvez jogadores mais experientes do que os que o Vasco contratou. O Vasco buscou muitos jogadores jovens no mercado, que demandam um pouco mais de tempo de adaptação. E aí talvez você contratando esses jogadores mais experientes e tirando tanto essa pressão que tá nesses mais jovens, eles consigam render também. E aí, porque assim, no futebol o ideal é você ter um elenco equilibrado. Alguns jogadores mais experientes e outros jogadores mais jovens. No Vasco atualmente só tem jogadores jovens em sua maioria e poucos jogadores realmente experientes. Então o Vasco vai nessa próxima janela, eu acredito que se já tiver tudo certinho em relação à venda da SAF, ter um investimento maior em contratações. Vai visar uma prateleira maior, talvez de jogadores melhores, mais prontos, que cheguem, vistam a camisa e que joguem. E isso é um passo extremamente importante para o Vasco se recolocar no mapa ali do futebol brasileiro, de times que brigam por coisas grandes. Times que pensam ali, por exemplo, iniciar o Campeonato Brasileiro e você terá certeza que o Vasco vai brigar do quinto para cima. É isso que a gente espera com o passar do tempo, com a SAF entrando, com o Marcos Romáquia, com o projeto do Vasco sendo bem executado. Nós, torcedores, só esperamos que dessa vez as coisas deem certo para o Cruz Maltino. Com muitos anos de sofrimento, isso machuca o torcedor do Vasco, mas eu tenho certeza que quando essa chave virar, e ela está próxima de virar, as coisas vão andar de forma positiva e nós vamos ter momentos de maior felicidade. É claro que vai ter momentos de tristeza, mas vamos poder saborear também momentos de felicidade. Eu acredito bastante nisso. Lembrando que essa notícia foi trazida pelo Estagiário Vascaíno, que é uma conta lá do X, o antigo Twitter. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não se esqueça de compartilhar nos grupos de Vasco do WhatsApp. E também é muito importante que você deixe o seu comentário, cara, sobre essa SAF do Vasco, o que você acha, para você ajudar a engajar o nosso conteúdo, o nosso vídeo aqui também. Beleza? Fica nessa, abração do Francesco, nós fui!